Tudo bem, é um prazer muito grande. Estou aqui com o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde de Telemaco-Borba. Tá ruim o negócio aqui, não, tá tudo certo. O nosso querido André Coraiola, o doutor André, que vai comentar com a gente a respeito das pré-conferências, né? E também da conferência. Pré-conferências que vão acontecer dia 18. As pré-conferências. Né? A conferência que acontece dia 25 deste mês. E diversos temas aí para a gente comentar. Quando se fala em saúde de Telemaco-Borba, eu gostaria de, se você me permite, agradecer o nosso secretário municipal de saúde. Toda vez que eu tenho que falar a respeito, né, entrevistar as pessoas relacionadas à saúde, uma abertura total e completa. E, claro, se eu vou falar da conferência municipal, do Conselho Municipal, nada mais justo que citar nosso Kleber Almeida. Doutor André, bom dia. Um bom dia a você, Oberec. Obrigado pelo momento que está nos dedicando aqui para falar a respeito da Conferência Municipal de Saúde. E a conferência é uma reunião, certo? Assim dito, né? Conferência, uma reunião dos interessados da comunidade para discutir não só a saúde pública deste momento, mas como fazer a programação, né, do Plano Municipal de Saúde para os próximos 4 anos. Então é algo bastante importante, as pessoas devem participar, as entidades precisam se inscrever. Né? Eu tenho certeza que você vai me perguntar depois na sequência, são entidades, mas é importante que a gente chegue nesse ponto. Já faço essa pergunta. Então, como que acontece isso? Então nós fazemos um decreto, a publicação de um decreto municipal, através da prefeita municipal, convocando a população para as etapas da conferência. Então, quais são as etapas? Até o dia 17, certo? A inscrição das entidades. Dia 18, as pré-conferências. Então, pela manhã, lá no anfiteatro Carme Yolanda D'Alessio, a Secretaria da Educação, né? Pela manhã vai ser feito a pré-conferência dos usuários, né? Do sistema de saúde? Dos usuários e dos trabalhadores, e de noite, ao final da tarde, né? Dos gestores e dos prestadores de serviço. Então serão 2 pré-conferências que acontecerão no dia 18, uma pela manhã, outra no período da tarde. Os horários virão todos discriminados na documentação que eu já te passei. Então o decreto, o regulamento e o calendário também das pré-conferências da região inteira, né? Isso daí foi fornecido pela 21ª Regional de Saúde. Um abraço ao Latuz e obrigado pelo carinho com o meu trabalho. E nós faremos no dia 25, então, a nossa Conferência Municipal de Saúde Telemaco-Borba. O cidadão, né, o senhor, a senhora, que quiser assistir a conferência, pode ali estar. A pré-conferência também, de repente, acontece ali perto da minha casa, ali eu vou lá assistir. Posso? Pode e deve. Então, as pré-conferências... Então, as 2 pré-conferências acontecerão no mesmo lugar, no mesmo dia, ali no em horários diferentes. Ali no auditório da educação. Exatamente, nós estamos convidando toda a imprensa, Exato. Toda a população, todos os interessados, e nós vamos discutir saúde pública municipal. Exato. Tá? Então, são 4 eixos que são pré-disponibilizados, né, pelo regimento do Conselho Nacional de Saúde. Então, deve ser discutidos a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Nós estamos na etapa municipal. Em janeiro do ano que entra deve acontecer a etapa estadual. E no meio do ano que entra vai acontecer a etapa nacional, que é a Conferência Nacional de Saúde, que acontece em Brasília, onde são definidos né, as políticas públicas de saúde para o país. Então, parte dos municípios... Então, é feita uma filtragem dessas informações, chega ao Estado essas informações, vão entrar no bolo, como assim dizer, de demandas né, do próprio Estado. Isso vai ser encaminhado né, para o Conselho Nacional de Saúde, que vai apreciar isso por ocasião da Conferência Nacional. Então, não existe uma política própria, individualizada, personalíssima. Existe uma lógica de política pública que parte da União, estados e municípios ou vice-versa, mas seguindo o Plano Nacional de Saúde que vai
sintetizar o plano estadual, que vai formalizar o plano municipal de saúde, que são as demandas que o município vai ter que atingir e vai ter que se submeter, né, sob a fiscalização e o controle do Conselho Municipal de Saúde, pelo quadriênio que começa em 2027. Fiz uma pergunta ao doutor André, eu como pessoa física, se eu posso colocar o meu nome à disposição para essa conferência, para tentar ser eleito como conselheiro. Gente, não adianta, eu não vou esquecer na eleição do Conselho de Cultura que nomes não estiveram, constrangimento total e absoluto, inclusive um ex-diretor de cultura, cujo nome dele não apareceu na hora da votação. A população sabe de quem eu estou falando. Daí o doutor André, desculpa não comentar, isso tem que comentar. Aí o doutor André falou para mim de uma forma muito legal, que explicou, Berek, neste caso não, você tem como conselheiro que está representando uma entidade e isso já é regra, já é determinação, não é? De uma norma federal. Fique à vontade. Então, o que acontece? Como o Conselho Municipal de Saúde, tá? Ele é composto por 16 cadeiras, essas cadeiras elas seguem uma ordem paritária. Tá? Então, das 16 cadeiras, 8 cadeiras, ou seja, 50% dessas cadeiras, elas pertencem ao segmento dos usuários do SUS. O que é o usuário? Certo? O que é uma entidade que representa usuários? Uma associação de morador, uma associação de aposentados e pensionistas, uma ONG, né, de qualquer natureza que se dedique a qualquer causa, mas que congregue pessoas. Elas da terceira idade podem participar porque representam usuários do SUS. Né? Então, toda aquela entidade que congrega diversas pessoas e justamente por isso dá representatividade a um segmento específico, aquela entidade pode se inscrever. Exato. E, então, vamos supor a Associação de Moradores do bairro Santa Rita, certo? Até o dia 17, a entidade pode se inscrever, certo? O fulano de tal que seja membro daquela associação se inscreve, mas ele estará representando uma instituição. Não, a instituição, por ser o presidente constituído, vai inscrevê-la, certo? Exato, daí alguém vai ali representar. Na ficha de inscrição, o representante legal vai indicar quais são os representantes daquela entidade. Entendi. Tá? Entendi. O Berek e o André moram lá no Santa Rita. Exato. O presidente da Santa Rita tem interesse que nós dois representemos o bairro por ocasião da conferência. Gente, o fulano de tal foi a forma de falar aqui. Parabéns lá, a gente pegou o exemplo aqui, tá? O presidente da Santa Rita ou a presidente, então Exato. Parabéns a você, é a forma de expressão. O presidente da Aposte pega o seu João e o seu Pedro, né? O Dona Maria Entendi. e a Dona Benta. Ó, são os nossos representantes da Aposte por ocasião da conferência. Aí chegar na conferência, já serão delegados. Exato. Na pré-conferência. Mas eles só estão ali como pessoa física ali no momento ali porque foi uma instituição que o indicou. Então vamos lá. Entendi. 16 cadeiras, 8 cadeiras são de usuários do SUS. Exato. Certo? Uhum. 4 cadeiras são de trabalhadores do SUS. Uhum. Então, vamos lá. O que são entidades que representam trabalhadores do SUS? CRM, Conselho Regional de Medicina. CRP, Conselho Regional de Psicologia. CRF, Conselho Regional de Farmácia. Então, essas entidades vão se inscrever e vão indicar os seus representantes. Prestador de serviço, todos aqueles que prestam serviço ao SUS. Né? E gestores. Entendi. Seria a 21ª regional, a Secretaria Municipal de Saúde. Gente, ele está sendo muito literal aqui para não restar dúvida. Os usuários do sistema de saúde via entidades, associação de moradores, tá muito literal para não restar dúvida. Essa é a mania do Berecão. Exato. Então, diante disto, né, será feita a pré-conferência. Então, são 2 pré-conferências no dia 18, agora de julho. Exato.
tá? Agora, na outra semana. Então, pela manhã, de usuários do SUS e de trabalhadores, e de tarde de prestadores e de gestores. Antes que me perguntem, doutor André, eu fazendo uma entrevista com a coordenadora do UPA, eu falei que tanto a saúde, quanto a educação, quanto obras, tem uma outra secretaria, pode vir ali 1 trilhão de reais para ser investido, e ainda assim a população vai falar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Não estou desmerecendo a população, mas é assim que funciona no Brasil, as coisas funcionam dessa forma. O Conselho está atento a todas essas reclamações, a todas essas demandas que estão sendo feitas pela população, né? É importante você comentar isso. Está atenta, certo? Mas a população deve se dirigir ao Conselho Municipal de Saúde através da ouvidoria do Conselho. Então, não adianta o sujeito, o homem ou a mulher ir numa rede social fazer uma reclamação, que muitas vezes isso daí pode não ter procedência nenhuma. Agora, dirigiu qualquer tipo de reclamação ao Conselho Municipal de Saúde, é de obrigação e de prerrogativa do Conselho de Saúde processar esta reclamação, esta denúncia, vamos assim colocar, e dar uma resposta ao queixoso, tá? Positivamente ou negativamente, de acordo com a veracidade ou de acordo, vamos assim dizer, com a seriedade, certo, dessa informação que nos chega. Porque não raras vezes a gente vê muita fake news, há exemplo do que aconteceu dias atrás aí, em que havia uma informação na internet. UPA. A questão da UPA, onde haveria lá 2, 3 dias, um paciente idoso, uma paciente idosa, em condição de aguardar leito de UTI, e que não teria sido dirigida a um hospital, ou um hospital de referência, onde se verificou depois, tanto na UPA como nos hospitais de Telêmaco, como nos hospitais de referência, que era uma inverdade. Aquela pessoa simplesmente não existia. Uau! Então, são notícias plantadas na internet que causam comoção popular, que não ajudam em nada a saúde pública, que distanciam, inclusive, o foco das coisas numa atenção bem cuidada, vamos assim dizer, numa assistência bem dada, e colocam em xeque a boa-fé das instituições através de fake news. E fake news é crime. Só lembrando que, se não é a internet, não existe o site americano. Então eu sou totalmente a favor da internet. É onde eu tenho o meu ganha-pão. Porém, eu volto aqui a insistir, que se passa de forma responsável. Antes de uma publicação na internet, de alguma queixa que você tem, tudo mais, procure os canais competentes quando se trata de denúncias. Por favor, eu não estou descredibilizando você usar a internet para denúncias, quando você não é atendido num primeiro momento. Exato. Então, o que acontece? Existem canais para todos os tipos de reclamação. Reclamação é sentido de denúncia. Denúncia é uma reclamação, sim. Vamos assim colocar, de qualquer natureza que seja. Então, o Conselho Municipal de Saúde tem ouvidoria, a Secretaria Municipal de Saúde tem ouvidoria, Exato. A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba tem ouvidoria, a 21ª Regional de Saúde tem ouvidoria, e as pessoas não se utilizam desses canais. Se utilizando a internet numa reclamação, muitas vezes sem sentido. Eu vou em defesa de você, que de repente fez uma reclamação na ouvidoria e assim não foi ouvido. Aí sim, coisa que eu nunca vi. Pegue o protocolo que você foi na ouvidoria, coloque junto com a denúncia que você for fazer em rede social, coloque a foto do protocolo que você foi da ouvidoria, procurou o EA. Quando você vê uma denúncia na rede social, você nunca vê o protocolo da pessoa ali, olha, protocolo tal e tal, né, doutor André? Percebeu isso? O que acontece? As pessoas estão no mundo imaginário, certo? De acreditar que uma informação dada em internet, que às vezes não tem destinatário nenhum, vai ter resposta. Na verdade, não vai ter resposta. Ela vai criar uma emoção, às vezes positiva, muitas vezes negativa, sobre algo que às vezes não tem fundamento nenhum. E daí fica um
né, um disque-me-disque de todos os lados, e quando você vai ver no final da linha, era uma coisa insípida, ou mesmo em verdade, ou algo que nem aconteceu. E as coisas de verdade, que precisam de cuidado, que precisam de atenção, muitas vezes passam ao longe. Por exemplo, resultados positivos que os órgãos de saúde do município vêm desenvolvendo, né? Muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, não participam. Por exemplo, né, vamos citar como exemplo a questão da vacinação. A vacinação. As pessoas não têm noção de quanto custa uma vacina. Uma vacina custa cerca de 300, uma dose de vacina pode chegar a 300, 400 reais. É algo que está sendo disponibilizado através do SUS para os estados e municípios, e os municípios devem vacinar as pessoas. E muitas vezes essas pessoas são chamadas pelo município para se vacinarem, e por diversas crenças limitantes, certo? Se a vacina existe, é para ser submetida à vacina, ela tem segurança. E não vão. Né? Então está voltando o Covid, está voltando um monte de doença respiratória, né? É uma época de frio agora em que as pessoas devem procurar os postos de saúde, devem procurar as UBSs, né? Para se vacinar, não vão, ficam doentes e reclamam do sistema, como se o responsável fosse o sistema. O responsável, na maior parte das vezes, Oberek, ou na imensa maioria das vezes, num caso de uma doença que podia ter sido evitada, por exemplo, uma doença respiratória, que dependia de uma vacina, a pessoa não se cuidou. Eu não estou julgando o direito da pessoa querer ou não ser vacinada. Só lembrando que eu fiz o alternativo. A hora que eu parei de fazer o alternativo, fui vacinado. A hora que eu parei do alternativo, eu peguei Covid. Então eu também, como jornalista, talvez eu seja um dos poucos a falar isso, tá? Eu tenho que ser honesto com a minha profissão. Eu estava na alternativa, a hora que eu parei da alternativa, eu peguei o Covid, tá? E já sendo vacinado. Então eu também tenho que ser honesto comigo mesmo. Sim, a doença pode acontecer, né? Isso é indiscutível, ela pode acontecer. Mas você tem que se prevenir ao máximo. Exato. Então não faz sentido, a exemplo que eu estou passando, né? Do município oferecer a vacina às pessoas, por simplesmente, não vou me vacinar porque ou li em algum lugar que isso pode fazer mal. Besteira! Isso é uma crença limitante em que a pessoa vai pegar uma doença uma hora, vai morrer ou vai ficar com sequelas eventuais aí da doença e vai querer criticar o quê? A si próprio, com toda certeza que deveria. É interessante, né? Quando você vê, por exemplo, acho que hoje melhorou um pouquinho, mas alguns anos atrás, as mães que deveriam vacinar seus filhos contra meningite, coisa que já tinha se extinguido isso aí, mas voltou a ser sarampo e não sei o que. A porcentagem de mães que levavam seus filhos era mínima. Não, era mínima. Lá atrás. E aí as mães vinham pro posto de saúde feito assim, uma leoa, porque meu filho tá isso. Quando olhavam o prontuário, as mães não tinham vacinado. Não estou aqui xingando-as, eu estou falando da realidade dos fatos, né? Lá no começo do site americano, lá por 2014, 15, 16, a saúde tinha que vir, nosso secretário Cláudio na época e outros demais, pelo amor de Deus, leve seus filhos e tal. Então, é importante que você vá à vacinação para que você tenha consciência, primeiro, cidadã, que você fez sua parte. Exatamente, né? A saúde é um ato, a autossaúde, vamos assim dizer, né? A autossanidade. Exato. Né? Aquela que você faz na sua casa, que você faz graciosamente no posto de saúde, no acompanhamento que você faz, seja de uma mulher no pré-natal, seja de um idoso, né? Com relação a doenças pré-existentes, seja, né, pessoas que têm doenças crônicas que precisam se manter em rigidez física, né, fazendo os preventivos todos, seja os homens, né? Fazendo exame de próstata na época correta. Exato. Existe um preconceito em cima de um monte de coisa que a mim não faz nenhum sentido. Então, o que a gente orienta? Né? Que essas políticas públicas que vão ser discutidas na Conferência Municipal de Saúde, nas pré-conferências de saúde, provavelmente vai entrar nessa questão da desinformação. Hoje tem muito mais, mas muito mais, Oberek, muito mais desinformação
do que informação propriamente dita. Sim. E as pessoas hoje, como não tem mais parâmetro de crer nisso ou descrer naquilo, passa a desconfiar de tudo como se tudo fosse desinformação. Exato. Então, a gente que tem responsabilidade com você, tanto com a informação e eu com a informação de saúde, nós não podemos esperar outra coisa das pessoas que acreditem no que nós estamos falando. Exato. Então, quem tem ética, quem tem moral, quem tem a responsabilidade de se expressar, né, a respeito dessas questões, ela não pode perder tempo, ela tem que se expressar. Agora, a gente está falando muitas vezes ao vento. Tem muita gente que não acredita no que nós estamos falando. Paciência, é direito da pessoa não acreditar. Agora, a informação está dada. Como nós estamos informando das pré-conferências, da conferência municipal, e aqueles que não participarem depois perdem o bonde da história. E outra, se as entidades estão sendo chamadas, porque são as entidades que representam a coletividade, que representam a sociedade civil organizada, não vão... Quem que está prejudicando a si próprio? A própria população que não participa da discussão, que não coloca o que espera da saúde pública e depois não tem a saúde que deseja. Não, porque não participou. Não, mas esse não é o pior problema. O pior problema é que aquela pessoa que não vai nas conferências fica cantando de papagaio de pirata nas redes sociais. Fica, é o normal. Novamente, eu apoio as redes sociais, mas usado com responsabilidade. Eu dependo das redes sociais, mas usado com responsabilidade. Não, e você veja, exemplo do que eu estava conversando antes da entrevista, daquele fato que aconteceu hoje no IDF. Nós vamos entrar neste momento, senão você vai falar assim, olha que legal, falou com o doutor André Coraiola, tal. Só que, opa, você esqueceu que era presidente do IDF e está aí rolando na rede social algum fato e tal. Aí você vai fazer igual o Titanic, que a orquestra estava tocando lá enquanto que o barco estava afundando. Que não é o caso, estou falando do barco afundando no IDF. Mas aí tá tudo bem, tocando lá a orquestra lá e não está acontecendo nada com o Titanic. Você fala com o doutor André Coraiola, que é presidente do IDF, não está acontecendo nada na rede social contra a IDF. Sou ético. Doutor, fique à vontade quanto ao episódio. Não, teve um episódio que entrou hoje, se eu não me engano, ontem, nas redes sociais. Nesse final de semana. De uma mãe, né, de criança, uma mãe nominada, de uma criança igualmente nominada, a gente não cita nomes, né, reclamando, né, de algum fato que teria acontecido lá, de uma discussão lá de funcionários, de médicos lá com essa mãe e tal. E ela gravou essa conversa e colocou, né, essa conversa para apreciação pública. Primeiro que não devia ter feito isso, porque não está preservando nem a si, nem a sua própria filha, nem muito menos aos funcionários do hospital, que com toda certeza não estavam atuando nem em desassistência e nem em qualquer tipo de ato negativo, negligência. Então, o que eu percebi daquela gravação? Que houve assistência, que houve medicamento, que houve atenção médica, certo? E a mãe, por alguma razão, né, ou por estresse, ou porque estava nervosa, ou coisa e tal, entrou num embate lá com a equipe. Mas por quê? Tudo originado pelo fato de que a mãe não aceitava, né, a passagem de sono na criança, ou a hidratação na criança, né, porque a hidratação não só líquida, né, não serve só para você hidratar com líquido a criança, né, mas também para passar medicamento. Então, quando você nega a prescrição que deveria ser adotada para determinado paciente, você está negando o tratamento. Então, você está implicando numa autodesassistência a um tutelado, que é uma criança menor, né? E eu fiquei bastante perplexo com aquilo, porque tomou uma repercussão tão grande, como se não houvesse médico, como se não houvesse medicamento, como se não houvesse assistência lá no hospital, houve tudo isso, né? E eu só lamento a forma com que chega, né? Porque se tivesse sido feita uma reclamação na ouvidoria do hospital, e a gente já teria atendido de plano a mãe, certo? Teria dado um acolhimento adequado à demanda que ela, que não era paciente, estava ali solicitando. Né? Só lembrando que a mãe é a principal interessada na criança, né, doutor André? A gente não pode esquecer. É a responsável legal da criança. Então daí, toda mãe... Daríamos uma atenção especial. Toda mãe vai se doer, vai se condoer, né? Sim. Isso eu não posso tirar apenas isso da mãe. Não, mas não estamos dizendo nada em contrário a isso. Exatamente, né? Deixar claro isso. Mas assim, daríamos uma atenção, um melhor acolhimento, um acolhimento extraordinário, assim diríamos, né? Para entender a demanda efetiva,
mas pela gravação deu para perceber que existia realmente um nervosismo muito grande, uma perplexidade por parte do Viu? pessoal da assistência. Enquanto é um nervosismo grande em favor da criança, parabéns, toda mãe é assim, né? A hora que dá uma extrapolada, né, doutor? Quando passa dos limites. Exato. E daí você Porque eu não posso tirar aqui, gente. É. A mãe, ela é uma leoa pelo seu filho, normal, graças a Deus que é assim. Mas a ser. partir do momento, isso falando o doutor André, não o Berecano, a partir do momento, dá uma extrapolada, né, doutor? É isso que a gente está comentando aqui. Exato, pode extrapolar à vontade, mas quando isso acontecer, isso tem que ser feito com urbanidade, com uma certa calma. Por quê? Porque existe uma criança ali que está sendo objeto de uma assistência, mas essa assistência é através de prescrição médica. Doutor, essa fala do senhor, ela vai ser precedida de uma nota oficial do IDF quanto a isso. O IDF deve fazer uma nota oficial. E após a nota oficial é que falaremos da conferência e das pré-conferências de saúde para que não reste nenhuma dúvida que o site Oberecando continua com a sua ética, continua com o seu trabalho como sempre fez, mas antes de esta matéria ir para o ar, primeiro a nota oficial do IDF. E aí, vamos procurar, como sempre foi procurado, que a Conferência de Saúde seja de grande êxito e também o IDF continue a atender, como sempre atendeu. Lembrando, com muita alegria, vocês foram aí parceiros do site Oberecando e eu tenho um carinho muito grande por vocês. Sempre fomos. Sempre somos, né? Mas é importante que o Oberecando fale. Eu não estou fechando os olhos para a situação, mas antes de falarmos da conferência, precisava falar com vocês sobre isso. Só lembrando, as inscrições para a pré-conferência dia 17. Dia 18, as pré-conferências pela manhã dos usuários e trabalhadores e de tarde dos gestores, dos prestadores. E no dia 25, a conferência. Sempre lembrando que aquelas entidades devem estar inscritas, se eu não me engano, até às 5 horas da tarde do dia 17. Exato. E para participar da conferência, tem obrigatoriamente que ter participado das pré-conferências. Conferências, claro. Sim. As discussões prévias serão feitas nas pré-conferências, né? E as deliberações na conferência. Muito bem. É isso? Mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Não, Beck, tá maravilhoso. Eu acho que se você tiver mais alguma coisa a me perguntar, fique à vontade. Mas eu disponibilizei a você, né, os documentos da conferência. Isso, que estão sendo publicados na matéria escrita, tá bom? E daí qualquer um vai ter acesso a todas as informações, sendo necessário ter que ficar à disposição também para prestar esclarecimentos particulares a quem quer que seja. Eu quero aproveitar aqui e deixar todo o meu carinho, todo o meu respeito a todos os profissionais de saúde. Meu Deus do céu, se não fosse vocês cuidando da gente, né? O carinho que vocês têm com a gente. E a toda a população, gente, viu? Eu até gostaria de fazer um comentário, né? A gente vê muita reclamação, né? Mas posso lhe garantir que é muito menos reclamação do que elogio, graças a Deus. Né? Tem muito mais elogio. Eu, toda vez que eu sou atendido, faço questão de fazer um elogio ali, daí o pessoal, viu, eu já cheguei de pessoas me questionando, por que você está elogiando, você não paga? Gente, o tratamento carinhoso que a gente tem, não é por eu ser jornalista não, pelo amor de Deus, o tratamento carinhoso que a gente tem desses profissionais de saúde, gente, é normal, eles estão preocupados com uma situação de um paciente que acabou chegando um acidente ali, nem sempre eles vão sorrir para você, oi, tudo bem, como que vai, o tricô, crochê, não é desse jeito, é um setor tenso, é um setor, né? E a gente compreende situações, Breck, em qual contexto, né? De quem está no sistema de saúde, está em busca de uma solução, não chegou com resultado nenhum ali, com resposta nenhuma, ele está em busca de uma resposta, de um tratamento, e a gente precisa realmente dar o acolhimento, prestar assistência, né, com calor, e às vezes com energia. Exato. Né? Então, deixar claro assim que eu faço os elogios quando sou cuidado ali pelo sistema público de saúde, mas nem sempre, gente, é possível por parte dos profissionais, né, sorriso, porém, quando houver rigidez, quando houver uma
falta ali de uma má educação, um destrato, vá para a ouvidoria, não tenha dúvida, é um direito seu, é você que está pagando. Mas ser gentil com esse povo não custa nada. E é interessante, né? Porque se existe o canal e o canal não é usado, então existe uma politização da informação. E a tendência da politização da informação é a parcialidade na informação, justamente porque não foi usado o canal oficial. Então eu só gostaria de deixar essa dica, né, que a seriedade precede a seriedade, né? Então você precisa solicitar com seriedade uma resposta que será dada com seriedade, é sempre assim. Sempre muito feliz da atenção do Dr. André Coraiola, sempre muito feliz com a atenção do Sistema Público de Saúde ao Oberecando. E, gente, não tenha dúvida, eu procurei o Dr. André para falar-vos da conferência, mas eu não poderia deixar de falar a respeito dessa situação. André? Obrigado, grande abraço, fica com Deus. Fico à sua disposição, como sempre. A amizade é nossa, não é de hoje, mas também a independência de opiniões, sua e minha, não são de hoje. A gente diverge muitas vezes, mas sempre com respeito. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.